Olá, vamos a mais um vídeo do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje tá muito especial, é para atender o pedido de uma inscrita, que é a Flávia. Então, ela me relatou que está com uma malha, uma neoprene, e estava meio na dúvida, sem saber ao certo que tipo de peça ela poderia fazer. E ela estava na dúvida entre uma pantalona e um macacão. Então, eu desenhei aqui uma proposta, uma sugestão de modelo para ela, unindo as duas ideias, que é um macacão com a parte de baixo pantalona. A proposta é essa aqui, tá? Um macacão simples, mas tem essa parte aqui pantalona que dá todo um charme a essa peça. Então vamos agora conhecer o passo a passo, desde a modelagem até a finalização dessa peça. Mas antes, se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, corte e costura, modelagem, costura criativa, então já deixa o seu curtir, se inscreve também no canal, que nós estamos sempre trazendo conteúdos novos aqui para vocês. E agora, vamos ao passo a passo dessa peça. Bem, e aqui para fazer a modelagem do macacão, nós vamos precisar de um molde base, mas precisa ser um molde base específico para malha, como esse que eu tô aqui em mãos. Aqui nós vamos precisar da base da blusa e também da calça. Vou começar aqui pela parte frente, aqui da parte superior do macacão. Aqui eu já fiz a cópia da base, copiando até a linha de cintura. E agora eu vou fazer as alterações, as modificações. Aqui na linha do decote, eu vou marcar 1,5 cm do decote para baixo. E aqui na cava, eu vou marcar 1 centímetro. Se você gostar mais cavadinho, você pode descer um pouquinho mais. E com a régua de curva, eu vou refazer essa cava desse ponto até esse ponto aqui que eu marquei no decote. Aqui eu vou encaixar a régua de forma que fique próximo aqui a essa curva, que não faça uma entrada muito grande aqui, senão dá errado aqui o molde. Então, eu venho aqui com a régua e faço esse encaixe. Perceba que aqui tá bem próximo da curva, ou seja, eu não tô crescendo essa cava aqui para a parte de dentro. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Perceba que aqui tá bem pertinho da cava original do molde. A parte frente não tem muita alteração para fazer, é um modelo simples. Aqui eu vou só apagar essa linha. E acrescentar a margem de costura. A margem de costura aqui do decote vai ser de 1 centímetro, porque vai ser a parte da gola e vai ser costurado na costura reta, vai ser feito na costura reta. E aqui, na parte da cava, lateral e cintura, eu vou colocar só meio centímetro. Parte frente aqui, já finalizei. Agora eu venho aqui para a parte costa. Aqui na parte costa, eu vou fazer na cava a mesma marcação que eu fiz na frente, descendo aqui 1 centímetro. E aqui na linha do decote, eu vou marcar só 1 centímetro. Ó. Do ombro, aqui para dentro, 1 centímetro. Venho com a régua de curva e refaço essa cava. Vai ficar dessa forma aqui. Vou apagar aqui essa linha
para colocar a margem de costura. E aqui no centro-costa, ele vai ter o zíper até uma certa altura aqui, e para a parte de cima ele não tem o zíper, vai ser só uma espéciezinha de fenda com o botãozinho na gola. Então eu vou marcar aqui, vou marcar 14 centímetros para deixar essa fenda, e dos 14 centímetros para baixo vou colocar o zíper. Aqui eu vou marcar 1 centímetro de margem, porque é para colocação do zíper. E aqui, para essa partezinha da fenda, eu vou só arredondar aqui um pouquinho, porque quando fizer a costura, ela fica um pouquinho aberta. Agora eu vou colocar a margem de costura aqui do decote, que é de 1 centímetro, a mesma coisa que eu fiz lá na parte frente, meio centímetro aqui na cava, meio centímetro na lateral, só a partezinha mesmo da costura do overlock, e aqui na cintura também meio centímetro. Aqui frente e costa, né? Frente e costa tá pronto. E agora eu vou para fazer a parte da gola. Para fazer a gola eu preciso medir aqui o decote frente mais o decote costa. Com a fita em pé, eu faço o contorno aqui para ver exatamente qual a medida que eu tenho. Aqui eu tenho a medida na frente de 10,5. Vamos juntar aqui com a parte costa. 17,5 centímetros. Vou fazer aqui um retângulo com essa medida de 17,5 centímetros e com a altura de 3 centímetros. Então, eu faço aqui, ó, 17,5 com a altura de 3 centímetros. Vou marcar 3 centímetros aqui também e vou fechar esse retângulo. Aqui eu vou marcar dessa linha para cima 2 centímetros e desse ponto para cima eu vou marcar os mesmos 3 centímetros que tem aqui desse lado. Com a régua de curva, agora eu vou fazer uma curva, finalizando mais ou menos aqui na metade. Perceba que finalizou aqui mais ou menos na metade dessa distância. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. Agora, dessa pontinha aqui pra dentro, eu vou marcar 1,5 centímetros. E vou fazer uma linha desse ponto até esse ponto aqui. Vai ficar assim agora. Vou apagar essa parte aqui. Aliás, nem precisava apagar, porque eu vou recortar. Porque aqui, justamente onde tem essa inclinação... Porque aqui, justamente, essa inclinação, ela é para o centro-frente da gola. Mas a gola, ela é aberta na parte costa. Então, eu vou recortar aqui e vou transferir para outro papel, deixando essa parte aqui do centro na dobra do tecido.
fazer aqui a dobra no papel. E esse centro-frente aqui, eu vou colocar bem encaixado aqui na dobra. Agora é só copiar aqui em volta do molde. E colocar 1 centímetro de margem de costura. Pronto, agora eu vou separar e vou fazer a modelagem aqui da parte inferior. Aqui na parte inferior, eu vou começar aqui com a parte frente. E aqui na linha de cintura, eu vou utilizar o esquadro para tirar essa curvatura que eu tenho aqui na cintura. Eu vou deixar essa cintura bem retinha. Para isso, eu encosto aqui o esquadro. Certinho. E refaço esse traçado. Vai ficar assim, bem reto. Aqui na parte do quadril, eu vou sair 2 centímetros, porque essa base, ela é bem justinha no corpo. E o macacão, a partir aqui do quadril, ele já vai soltando para ficar com a perna larga lá embaixo. Desse ponto aqui do quadril para cima, eu vou traçar uma curva para finalizar aqui na cintura. E aqui na parte do gancho, justamente para ficar uma perna mais solta, né, no estilo pantalona, eu vou descer 3 centímetros esse gancho e vou sair mais 3 centímetros. E com a régua de curva, eu vou refazer essa parte aqui do gancho. Vai ficar um gancho aqui mais solto para a perna ir enlarguecendo. Agora, aqui na parte da barra, vou passar uma linha reta. E aqui na lateral, eu vou aumentar 15 centímetros. Fazer a marcação aqui, ó, de 15 centímetros. E aqui no entreperna, eu vou aumentar 10. Aqui eu vou refazer essa linha. E aqui, essa linha, ela vai de encontro com essa aqui da barra. Então, aqui eu posso colocar a régua de curva e aqui eu posso fazer um complemento com a reta, né? Posso fazer uma união aqui das duas réguas, ó. Porque quando termina uma linha, já continua com a outra. Então, aqui eu vou traçar. E aqui uma reta. E aqui, na lateral, a mesma coisa. Vou traçando uma reta, abrindo, para encontrar lá com os 15 centímetros da barra. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem larga, bem ampla aqui na barra. E um pouquinho mais solta também aqui no quadril. Agora eu vou colocar a margem de costura. Margem de costura vai ser de meio centímetro aqui no gancho. Meio centímetro aqui na cintura.
No entreperna também vou colocar meio centímetro, porque eu vou fechar essa peça toda na overlock. Então, só precisa dessa margenzinha aqui de meio centímetro. E aqui na lateral, a mesma coisa. Vou colocar também meio centímetro. Aqui na barra, eu vou colocar 1,5 centímetro, porque eu vou fazer uma barra lá na galoneira. E para galoneira, a gente utiliza 1,5 centímetro. Parte frente aqui tá pronta. Agora eu vou para a modelagem da parte costa. Aqui na parte costa eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na frente. Vou baixar esse gancho aqui 3 centímetros e vou sair também 3 centímetros. Vou refazer aqui com a régua curva. Vou aumentar aqui os 2 centímetros na lateral. Refaço aqui a linha lateral com a régua de curva. E vou fazer as marcações aqui da barra. Aqui eu vou colocar a mesma coisa da frente, 10 centímetros a mais aqui no entreperna. E para lateral, 15 centímetros. Utilizando aqui a régua de curva, eu vou refazer esse traçado aqui. Vou refazer aqui a linha lateral. Vou apagar aqui essa partezinha. E vou colocar as margens de costura. Margem de costura aqui do gancho costa é 1 centímetro. Para fazer a colocação do zíper. E as outras margens de cintura e de lateral e barra é a mesma coisa da parte frente.
Bem, e aqui eu finalizei o corte, estou aqui com todas as partes dessa peça. A gola, a frente e as costas, e frente e costa da parte inferior. Tá aqui todas as partes do molde, agora é só ir fazer o corte. Bem, e aqui eu vou iniciar a montagem pela parte aqui do colete, do macacão, e essas partes aqui da cava eu vou fazer na costura reta. Essas outras aqui da calça, o gancho e as laterais, eu vou fazer lá na overlock. Mas primeiro eu vou iniciar aqui com essa parte do colete. Aqui eu cortei um forro em uma malhinha. Cortei esse forro. Aqui eu precisei colocar essa emenda porque era pouca a malhinha de forro, era só um retalho e não deu. Mas vai ficar interno na parte das costas e aqui nessa parte externa nem vai perceber. Então, eu vou começar aqui costurando as cavas da parte frente, colocando aqui o direito do tecido com a partezinha aqui do forro. Aqui eu venho com a costura até finalizar aqui a cava. Vou passar aqui na outra cava também. E aqui eu vou passar a costurinha de pesponto rente, rebatendo essa sobra pro lado do forro. Finalizei aqui. E aqui vai ficar assim. Partezinha aqui do forro. Agora eu vou fazer esse mesmo processo com as cavas aqui da parte costa. Finalizei aqui a parte costa, ficou dessa forma. E agora eu vou fechar aqui essa aberturazinha que tem no centro costa, porque aqui ela vai ser aberta e dessa parte aqui vai pegar o zíper. Então eu vou virar aqui e vou fazer o fechamento. Finalizei aqui o outro lado e agora eu vou lá para a overlock para fazer o fechamento aqui das laterais e também fechar aqui a parte de baixo, né, os ganchos e a lateral. Primeiro eu vou começar aqui fazendo esse fechamento lateral. E aí é só colocar aqui direito com direito, aqui
é a parte costa, a lateral da parte costa, e aqui a lateral da parte frente. Eu vou juntar aqui as duas partes, forro com forro, e vou passar a costura no overlock, fechando aqui, unindo essa lateral. Aqui é preciso encaixar direitinho para ficar bem certinho aqui o encontro da costura. Vai ficar assim, aqui a lateral, dessa forma. E eu vou costurar aqui a outra lateral. Agora eu vou para a parte aqui de baixo, vou começar aqui costurando o gancho. Aqui no gancho costa, eu vou precisar deixar uma abertura para o zíper. Então, primeiro eu vou passar aqui a parte que é o espaço para o zíper. Que vai ser mais ou menos uns 12 centímetros. E vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Agora eu vou costurar aqui essas duas partes. Vou juntar aqui direito com direito. E vou fechando aqui o restante do gancho. Vou fechar aqui o gancho frente, colocando aqui direito com direito. E fazendo o fechamento. Fechei aqui a parte do gancho e agora eu já venho aqui fazendo o fechamento da lateral. As duas laterais já estão fechadas. Agora eu vou aqui para a parte do entreperna. Aqui no entreperna é muito importante começar sempre da perna até o gancho, aqui até o encontro do gancho, parar e fazer o mesmo lá do outro lado, começar da barra também para o gancho.
Fechei aqui toda a parte aqui de baixo. Agora eu vou voltar lá para a costura reta para fazer a colocação da gola. E essa parte aqui do corpinho eu vou passar ferro aqui para assentar essas costuras e já ficar tudo no lugar. Aqui eu já passei ferro na parte frente, ficou assim. E agora eu vou para a montagem aqui da gola. Para fazer a casinha aqui para o botão, eu vou utilizar esse elástico. O ideal é aquele elástico roliço, mas eu não tenho aqui no momento, então eu vou utilizar esse aqui. Primeiro eu vou fechar aqui as duas partes, juntando aqui direito com direito e passando uma costura aqui na parte de cima. Aqui eu vou passar uma costura de pesponto rente, rebatendo a costura. E aqui eu vou fechar a lateral, dobrando assim e passando a costura. E aqui desse outro lado, eu vou encaixar aqui o elástico formando a casinha do botão. Primeiro eu passo uma costura para fixar aqui a casinha. E agora eu vou dobrar essa parte e passar a costura fechando. Cortar assim o cantinho, para não ficar com excesso de tecido. Vai ficar assim. E agora eu vou costurar a gola aqui no decote. Para costurar a gola, eu vou marcar aqui o meio do decote. Fazer um pique, marcando aqui o meio. E vou marcar também aqui o meio da gola. Dobrando assim bem certinho e marcando. Aqui eu vou passar uma costura para fixar aqui essas duas partes. Eu vou passar nessas outras duas partezinhas das costas também. É só uma costurazinha para unir as duas partes. E aqui eu vou costurar a gola. Para costurar a gola, eu vou juntar aqui a parte interna da gola, que é essa que tá com o pesponto rente. Eu vou colocar aqui uma marcação, a marcação da gola com a marcação do colete. E vou colocar um alfinete. E aqui eu vou colocar outro alfinete nessa parte aqui da lateral. Vou medir aqui a mesma distância. Medir aqui certinho. E vou juntar aqui com essa outra parte. Vai ficar assim. E agora eu vou fixar aqui essa parte costa.
A parte costa vai ficar aqui bem certinho com o final da gola. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o outro lado. Deixar aqui bem certinho. Colocar o alfinetezinho prendendo. Agora vai ficar assim. É sempre bom conferir aqui para ver se tá os espaços na mesma distância, ó, para não ficar torta a peça. E agora eu vou passar a costurinha aqui para fixar a gola no decote. Ficou assim. E aqui eu vou virar essa partezinha aqui da gola. Vou dobrar aqui por cima dessa. E vou passar a costura pespontando. Mas antes eu vou colocar alfinetes para facilitar aqui o trabalho. Coloquei aqui os alfinetes e vou passar uma costura pespontando aqui o pezinho da gola. E aqui nessa parte do gancho costa, eu vou passar uma costura aqui com a margem de 1 centímetro para poder separar aqui essas duas partes e ficar a margem de colocar o zíper. Ficou dessa forma, ó, a costura. E aqui é a partezinha que eu vou abrir a costura para pregar o zíper. Agora eu vou fazer o encontro aqui dessa costura lateral da parte de baixo com a lateral aqui da parte do colete na reta, porque na overlock é mais difícil de fazer esse encontro certinho. Aí eu vou costurar aqui só os cantinhos para deixar no lugar certinho. E vou lá para a overlock para fazer o fechamento aqui, a união dessas duas partes. Mas primeiro eu vou passar esses cantinhos aqui na reta. Aqui eu já passei o outro encontro
da costura, agora tá certinha. Eu vou lá pra overlock para fazer o restante aqui da costura. Aproveitando, eu vou passar essa parte aqui também no acabamento de overlock e volto pra cá para colocar o zíper. Bem, e aqui eu já costurei aqui a parte do colete e agora eu vou para a colocação do zíper. Vou colocar esse zíper invisível e aí eu vou posicionar aqui certinho e colocar os alfinetes. Aqui eu já posicionei o zíper com os alfinetes e quando é uma peça que tem esses encontros aqui da costura, eu gosto sempre de fazer isso. Passar a costura aqui, bem no encontro e subir o zíper para ver se tá ok. Porque aí eu já faço essa conferência, se tiver ok eu faço o restante da costura. E se não, aí eu já venho e conserto. Aqui eu já verifiquei, tá ok. Então eu vou abaixar novamente o zíper e vou passar a costura. Aqui eu já finalizei a costura do zíper. Ficou assim, ó. E aqui nessa partezinha aqui de cima, eu vou virar aqui essas pontinhas e fazer um acabamento com pontinhos à mão, para ficar assim bem arrumadinho esse acabamento. Agora é só fazer a barra. A barra eu vou fazer lá na galoneira, mas aí é bem simples. Só vou dobrar aqui e passar a costura lá na galoneira. E aí eu já volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, e aqui está a peça pronta. Já está toda finalizada. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.